Olá, tudo bem? A paz do Senhor. A partir de hoje nós estaremos aqui nesse canal trazendo para você tudo sobre a EBD, tudo aquilo que você precisa para poder juntar, para poder dar uma boa aula na sua igreja. E nós estamos estudando nesse trimestre a supremacia das Escrituras. Fica com a gente, se inscreva no canal e você vai poder ser notificado assim que chegar a próxima lição. Que Deus te abençoe e não esqueça, inscreva-se no canal. Um abraço e a paz. A autoridade da Bíblia. Entender a Bíblia é um grande desafio. Acreditar na sua inerrância e aplicar na nossa vida, essa é a nossa meta. Autoridade significa o direito e a capacidade de comandar, fazer leis, exigir obediência, julgar. Em outras palavras, a nossa autoridade é o fundamento ou o padrão que temos para distinguir certo do errado. Em todas as áreas tem que haver um padrão de autoridade. Assim como na igreja temos a maior autoridade, a Bíblia Sagrada. Porque não adianta a gente ter uma igreja, ter um pastor, se a gente não se basear no que é a verdade, que é o que a gente crê, que é a palavra de Deus, é a própria voz do Senhor falando com os nossos corações, e em cima disso, toda a nossa vida a gente procura regrar através da palavra de Deus. E falando de revelação divina, a gente encontra 3 formas da revelação divina, e por isso conseguimos declarar, provar que a Bíblia tem autoridade, que a Bíblia é verdadeira. A primeira é o poder de Deus. No Salmo 19, versículo 1 ou 6, não lembro, eu não anotei, ele diz assim, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Depois você lê, eu não vou anotar todos os versículos, não vou ler todos eles por completo, porque senão o vídeo ficaria muito extenso. Então é bom a gente falar rapidinho para que você possa tirar maior proveito. E depois você confere o texto lá na palavra, faça como a igreja bereana, confira na palavra se o que a gente está falando está de acordo, amém? Porque quem tem autoridade é a palavra. Primeiro, pelo seu poder. A gente vê o poder de Deus na natureza, na criação. Deus criou o mar, o céu, a terra, o sol, a lua. Isso é o poder de Deus declarado na sua palavra. A outra pela palavra escrita. A gente vê lá em Romanos 1,18, que diz assim: assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. O Senhor colocou a sua palavra evidente a nós, aos homens, que a gente pode estar ali, pegar a Bíblia e entender que aquilo é a palavra de Deus. A terceira, um outro versículo que eu coloquei para que a gente possa meditar, quanto a palavra de Deus revelada através da sua escrita, está em 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E Jesus confirmou a autoridade da Bíblia, o próprio Jesus confirmou a autoridade da Bíblia. Ele confirmou a inspiração do Antigo Testamento. Muitas vezes, ao referir-se às Escrituras, ele perguntava assim: não lestes? Ou então ele declarava: está escrito. Quando o próprio diabo esteve com ele frente a frente, o que ele dizia? Está escrito. Ele sempre usava a palavra. No próprio templo, ele pegou a palavra e diz lá o quê? Que ele leu o livro de Isaías. Isso testifica que a palavra é a revelação divina. Outra revelação divina na palavra que nós encontramos na Bíblia, dando assim a sua autoridade, é no ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Como diz no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E a outra forma que Deus se revelou dentro da Bíblia, provando assim a sua autoridade, foi através do próprio Jesus Cristo. Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. João 5,37 diz: O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Deus deu toda a autoridade a seu Filho, Jesus Cristo. Está lá em Mateus 17:5, que fala assim, ó: Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Deus falou através da palavra escrita, Deus se revelou, dando autoridade à Bíblia. Através da palavra escrita, através do seu poder, através do homem e através de Jesus. A autoridade de Deus é expressa em palavras. Ao escrever a Bíblia, seus autores o fizeram por inspiração do Espírito Santo. Não foi por vontade própria. Um homem não chegou ali e escreveu o que queria. Aliás, tem muitos outros livros que não foram colocados no cânon sagrado por não ser encontrado nele a inspiração divina. Tudo foi feito através do Espírito Santo. Os autores do Antigo Testamento falavam quando movidos pelo Espírito Santo, como diz em 2 Pedro 1,20, sabendo primeiramente isto, que a profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. De modo que Deus falava pela boca deles. Deus pegava e falava através da boca dos homens, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Em Atos 3,21, a gente vê essa passagem aqui, ó, que está escrito assim, ó: Ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Quem falou foi Deus, e isso foi escrito. Está lá escrito, mas falado pelo Espírito Santo, por mandamento do Senhor. Amém? Os escritores do Novo Testamento também proferiram as palavras escolhidas pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 2,13 diz assim, ó: Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, de modo que, consequentemente, anunciaram os mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14:37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo, sempre colocando o Senhor, o Espírito Santo. É Ele quem move, é Ele quem faz. É isso que dá autoridade à palavra de Deus, a palavra que nós usamos em nossas igrejas, em nossas vidas, em tudo aquilo que nós venhamos a fazer. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são chamados de Escrituras. Não é só o Antigo Testamento que tem o seu valor, não é só o Novo Testamento que nós praticamos e usamos. Não, todo o livro, os 66, são chamados de Escrituras. 1 Timóteo 5,18 já diz lá: e as Escrituras como um todo são inspiradas por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia tem origem em Deus. Ele se revela na história pela palavra, no universo pela criação e pelo seu poder, e na humanidade através do homem, dando seu Filho e o Espírito Santo, para que a gente possa reconhecer a autoridade de Deus em cima da sua palavra. E tratando de evidências externas, a gente também tem
muita coisa a se falar. É que o nosso tempo é curto, a gente vai minimizar, tá bom? Mas falando de evidências externas, são os acontecimentos narrados nas Escrituras e que são ratificados por outras fontes, seja ela histórica, científica. Esses fatos comprovam, se bem que para nós não há necessidade disso, porque nós cremos pela fé. A gente não precisa de nada que seja comprovado, até porque eu prefiro me afastar daquilo que tem prova concreta. Eu prefiro viver pela fé, porque através da fé é que o Senhor vem e autentica tudo de bom na nossa vida. A gente não precisa de comprovação, mas falando disso, né, tudo que é histórico, que é científico, a Bíblia bate, ela vai lá e ela é comprovada. A Bíblia não mente, ela não erra, ela até narra, ela relata fatos de mentira, mas ela não traz a mentira como uma prática, para que a gente venha a fazer. Não, ela narra a mentira de alguém que cometeu. Por exemplo, você vai ver lá no livro 2 Reis, você já conhece a passagem 5:25, diz assim: ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Essa é uma passagem que a gente conhece da palavra de Deus narrando uma mentira, mas não para que venhamos a praticar a mentira. Pelo contrário, o Senhor abomina a mentira. Provérbios 12:22 diz assim, ó: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Evidências encontradas no Mar Morto: 25.000 manuscritos encontrados antes do advento da imprensa no século XV, que confirmam a suficiência dos textos sagrados. Nós, em toda a história, se você procurar na internet, você vai achar algo de que o homem comprova aquilo que a Bíblia diz que é verdadeiro. Engraçado, está acontecendo uma coisa agora. Mandaram aí uma sonda, uma nave, não lembro bem o nome, é um satélite, não sei, para o espaço, né? Ele saiu desse país aqui em cima do Brasil, Guiana Francesa, saiu da Guiana para descobrir a primeira estrela, da onde veio a primeira luz. A ciência quer provar que lá naquele boom, que eles chamam de grande boom, né? A primeira luz dali, eles querem saber de onde veio essa primeira luz. É engraçado que a gente não precisa de prova. Enquanto os homens estão na ciência procurando a prova de onde veio a existência da humanidade, de onde veio a primeira luz, a gente já encontra ela lá no livro de Gênesis, que diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. A terra era sem forma e vazia, e o Senhor a fez do jeito que a gente conhece hoje. Isso é a palavra de Deus. Nós não precisamos de fatos comprobatórios. Nós precisamos da fé e da crença para entender, dentro dos ensinamentos que o Senhor deixou, de que a palavra dele é verídica, de que a palavra dele é verdadeira. E tratando das evidências da autenticidade da palavra de Deus, aquilo que comprova a evidência da Bíblia, da autenticidade. A palavra autenticidade tem origem do grego autentes, como significado daquilo que é verdadeiro. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma. É ela quem vai lá no cartório do céu e carimba que ela é autêntica, que ela é verdadeira. Mas na segunda carta, né, que Paulo deixou lá para Timóteo, ela diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Todos os 66 livros que formam o cânon sagrado, que formam a nossa Bíblia, aquilo que nós temos com o maior carinho e amor, todos os 66 livros são autênticos, foram escritos em um período de mais ou menos 1.600 anos, e isso tudo dado pelo Espírito Santo, tudo dado pelo Senhor. E é engraçado,
como é que numa distância de tempo de mais ou menos, tá? Calculado mais ou menos 1.600 anos, do primeiro escritor de Moisés até João, o último escritor, tem um período de 1.600 anos, e todos eles falando a mesma linguagem, o mesmo projeto, o mesmo propósito. São dois principais idiomas. Nós temos o grego e o hebraico. Hebraico, a língua do judeu, depois entrou o grego, né? Quando vieram naquela época lá os romanos e tal, entrou o grego. Na época de Paulo usava-se muito grego. E o que acontece? Também tinha um terceiro dialeto, que era o aramaico. O aramaico, inclusive, falado por Jesus, uma linguagem da Síria. Muitas partes de Daniel e de Esdras estavam escritos lá no original em aramaico, tá bom? E dentro disso, desses dois idiomas principais, esses 1.600 anos, né, primeiro para o último escritor da palavra sagrada, esses dois principais idiomas com o terceiro, que é o aramaico, 40 escritores diferentes. Olha só que coisa incrível. 40 pessoas escrevendo, movidas por Deus, movidas pelo Espírito Santo. E engraçado que todos eles, cada um com sua classe social diferente. Não eram todos cultos, não eram todos sábios, não. Cada um tinha sua classe social diferente. Um era príncipe, o outro trabalhava com ovelhas, e por aí vai. Nós encontramos ali, sacerdotes que escreveram, profetas, poetas, pastores, guerreiros. Temos Davi, um guerreiro, escreveu. Temos estadistas, sábios e também iletrados. Tem gente iletrada que escreveu. Como é que vai escrever um iletrado? Só movido pelo Espírito Santo. Tempos diferentes. De Moisés, que calcula-se que ele escreveu há mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, 400 anos antes daquela história de Troia. Você já deve ter ouvido falar. Se você ler, você vai encontrar essa história aí. Um período muito distante do período que viveu João. Mais ou menos, diz que a diferença de João, o último escritor, para Moisés, que foi o primeiro, tem uma diferença de 1.500 anos, quase 1.600 anos de diferença. Então é muito tempo para escrever o mesmo propósito, escrever a mesma coisa. E lugares diferentes, tempos diferentes, lugares diferentes, escritores diferentes, idiomas diferentes. A gente tem, por exemplo, João escreveu na Ásia, Esther em um país estrangeiro, Ezequiel escreveu no exílio. Apesar de tanta variedade e de tantos estilos literários diferentes, como parábolas, poesias, profecias, história, tempos diferentes, idioma diferente, o conteúdo bíblico se harmoniza, formando um conteúdo sem contradição humana. O Salmo 18, verso 30, ele diz assim, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Pode provar, pode trazer o que for, que a palavra de Deus não volta atrás. Ela disse, ela se cumpre. Também no Salmo 33, verso 4, diz, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Primeiramente, se a gente não crê nisso, a gente já está no lugar errado. Já começa por aí. E a gente, além de crer, a gente ainda tem base para mostrar que a palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor é verdadeira. E ainda tem uma outra coisa em cima disso. Ela é no mundo a única em circulação desde o princípio, quando ela foi escrita, até hoje ela está em circulação. Bate recorde em traduções. Se você procura na internet, qual é o livro mais traduzido do mundo? A Bíblia Sagrada é o livro mais traduzido. Sobrevivência. Ela sobreviveu a incêndios, a enchente, a tudo que você imaginar. A Bíblia está um passo à frente, porque ela foi feita pelo próprio Criador. Ela é única em ensino, em influência,
e em coerência. Tudo isso a Bíblia Sagrada nos traz para a nossa vida. E o tópico 3, falando sobre supremacia da Bíblia. Somente a Bíblia é regra infalível e de autoridade final em matéria de fé e prática. A Bíblia nos fornece conhecimento indispensável para termos comunhão com Deus. Não precisamos de livro de autoajuda ou mestres em outras matérias para nos direcionar a Deus. Não estou dizendo que você não deva adquirir conhecimento através de teologia ou de seminários que venham a te trazer maior esclarecimento quanto à palavra. Mas esclarecer que nada e ninguém supera a palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia Sagrada é a fonte de onde os autores retiram as suas matérias. A Bíblia é a fonte final da autoridade. Teve um imperador chinês, muito tempo atrás, que ele perguntou à Rainha Vitória da Inglaterra qual é o segredo, o que o teu país faz para ele ser tão importante entre todas as nações. E ela, tomando pela mão um livro, ela mostrou para ele: é esse livro aqui, meu senhor. Esse livro era a Bíblia Sagrada, que a Inglaterra tanto praticava. Por isso, o sucesso que chegou a surpreender o imperador chinês. A palavra de Deus é total autoridade. Lutero escreveu assim: contendemos pela firmeza e pureza da fé e das Escrituras, pois devemos estabelecer a distinção mais nítida possível entre o que nos foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado nas igrejas pelos homens. Então a gente tem que saber diferenciar. Opa, isso aqui é sagrado. Quem deu foi Deus. Quem deu foi o próprio Senhor. Eu tenho que saber entender a supremacia é da Bíblia. O reformador Armínio também falou assim, igualmente defendendo as Escrituras. Elas merecem, não que ela precisa de defesa, o próprio Criador é quem defende. Elas merecem obediência pela credibilidade conferida a elas, quando ordena ou proíbe alguma coisa. A autoridade de qualquer palavra ou texto depende do seu autor. Deus é de infalível veracidade. Ele é o autor das Escrituras. A autoridade delas depende dele. O propósito da Bíblia. O Antigo e o Novo Testamento nos trazem a história da salvação, com o propósito de trazer novamente o homem ao encontro de Deus, na sua mais perfeita sintonia e intimidade, coisa que o homem perde com o tempo. Nestes propósitos da Bíblia também nos são revelados códigos de ética, moral para a sociedade. O propósito da Bíblia é mostrar que sua mensagem não se relativiza. Não. A Bíblia é suprema. Seus valores absolutos e com autoridade do seu autor, o próprio Deus. Apocalipse 22:18, para a gente fechar, diz assim, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Portanto, a Bíblia é a revelação de Deus e da sua vontade à humanidade, da sua vontade para mim e para você. Que Deus te abençoe e que essa aula possa ter sido bênção na sua vida. E não esquece, se inscreva, para a semana que vem a gente estar junto de novo. Fica na paz.